neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Ouvintes, vamos analisar agora essa questão do propósito de Deus, ou de propósitos de Deus. O profeta de Deus, na mensagem O Desvelar de Deus, tudo de Deus, né? O Desvelar de Deus, inicia, baseado em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, esta mensagem, O Desvelar de Deus. E ele começa mostrando esta coisa tão profunda que responde muitas perguntas e que livra o verdadeiro eleito, os cristãos, do grande mal da murmuração, do tropeço, da queda. Olha, quer saber de uma coisa? O pior não é para quem erra, quem se torna pedra. O pior é para quem tropeça e cai, tropeça na pedra. Porque, afinal de contas, vai tropeçar até na própria pedra de tropeço, rocha de escândalo, que é o Senhor Jesus. Você sabe que existe tendência para diabetes? É uma tendência. Você pode ficar sem comer açúcar. O sistema nervoso leva o organismo a gerar aquilo. Como também o colesterol. É uma tendência. Você ajuda com dietas e medicamentos e exercícios, mas é uma tendência, é genético. E tem gente que tem o vírus da murmuração, o vírus do tropeço. Isso vai ficar marcado para o resto da vida. Josué e Caleb tiveram os mesmos motivos que os milhares tiveram para tropeçarem, para murmurarem. Acabaram morrendo todos e só os dois entraram na terra prometida. Só os dois dos que saíram. Então, começamos aprendendo uma coisa tão profunda quanto esta. Até o vírus. O profeta de Deus diz: o homem que já nasce com aquele problema no organismo, um clamor por álcool. Ele disse: você se põe a condenar a pessoa não sabendo o que realmente acontece. E outros, por causa dessas stripteases aí de rua, mulheres e coisas, já nascem com aquilo. É fácil você se pôr a condenar. O grande mal
pesa mais é quem condena, quem tropeça, quem julga. Esse aqui é o pior. O profeta diz, ele já nasceu com aquilo. Então, conclusão inicial é que há crentes, membros, que eles são predispostos a se escandalizarem, a tropeçarem, a murmurarem, a conspirar, a entrar em dificuldades. Isso é genético deles, né? A genética vem lá do passado, vem lá do Coré, do Abirão, do Datã. São filhos, né? É uma genética de espírito. Por isso fazem as mesmas coisas. Aqui o profeta de Deus inicia o desvelar de Deus, dizendo: temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir o número da igreja. Ora, irmão Brana, que isso? Um homem que trabalha tanto, que evangeliza tanto, falar que tem que dizer coisas para diminuir. Em vez de ser para ganhar mais almas? Sim, não resta dúvida. Ele acrescenta, para que possa fazer alguns saírem do companheirismo. Aí depois você fica atrás, em cima do muro, de lá e de cá, mostrando que tem o mesmo espírito. Na palavra igreja, ele diz, você ore para que se vá, ou que se converta. Mas se for, você não tem que ir atrás, buscar. Isso não tem nada a ver aquilo com a ovelha que dispersa, que está balindo por lá de perna quebrada, caiu no abismo. Não, mas esse arrogante, murmurador, que não aceita apostolado, não aceita a liderança do Espírito Santo, deixa para lá, porque você vai ficar na mesma condição. É isso que a verdade nos mostra. Então, veja, você diz assim, mas espera aí, onde é que está isso? O desvelar de Deus, parágrafo 22. 22 da mensagem O Desvelar de Deus. Dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem, outros irem embora. Por que Jesus disse, vocês também não querem ir? Porém, outros a refletirem. Qual a diferença? Outros se põem a refletir. Mas isto é feito propositalmente. Isto é feito propositalmente. Isso tem que ser feito desta maneira. Isto é feito propositalmente. Isto tem que ser feito desta maneira. Aqui está mais uma série tremenda, O Desvelar de Deus. Então pode ser que alguns dizem, você quer dizer que Deus faria uma coisa como esta de propósito? Para saírem, para irem embora, para refletirem? Sim.
ele certamente o fez, ele ainda faz. Olha só o que o profeta de Deus está afirmando. Ele, Deus, certamente o fez, ele ainda faz. Isso é tremendo. Certamente o fez e ele ainda faz. Ele disse certo dia, quando ele tinha milhares ao seu redor, ele disse, veja aí, São João capítulo 6, a não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, Filho do homem, e bebam o seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmos. Ora, ele estava dizendo isso de propósito. E ele sabia que aquele propósito, o que ele ia dizer, ia levar a diminuir muito mesmo. A grande maioria ir embora. E agora? Tem escândalo maior do que esse para um judeu, para um gente de princípio, para um hebreu? Eu tomo a liberdade de dizer que se aquela multidão, aqueles 70 e aquela grande multidão, tivesse encontrado Jesus com cenas licenciosas com mulheres, eles não teriam se chocado tanto quanto eles ficaram chocados, com base na Bíblia que eles tinham, com base na sinceridade, na honestidade deles, junto à própria palavra de Deus. Porque eles não podiam comer sangue nem sequer de animal, como até hoje a igreja, mesmo dos gentios, a nossa igreja, a igreja cristã, nos gentios, não come sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e carne sufocada. Isto é certo. Eles não podiam, aquilo era causa morte. Teria que ser apedrejado. E agora, carne humana, antropófago. Pense nisso quando Jesus falou. A não ser que vocês comam da carne do Filho de Deus, ou seja, do Filho do homem, e bebam seu sangue, vocês não terão nenhuma vida em si mesmo. Agora, o profeta naturalmente chega lá. Jesus nunca explicou aquilo. Os teólogos procuram explicar. Os mestres da mensagem vão querer explicar. Tem sempre um mestrinho para explicar as coisas. Mas o profeta diz, ele nunca explicou aquilo. Quando ele viu a debandada, ele não saiu correndo atrás. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não é a coisa física. Não, não. E acorde daqui e acorde dali. Deixou embora. Que espécie de afirmação você pensa que um médico ou uma enfermeira ou uma boa pessoa intelectual pensaria de uma afirmação como esta? Comer carne humana e beber sangue?
Não, uma boa pessoa pensaria de uma afirmação como esta? Por um homem que teve um ministério como ele teve? Por que ele diria comer a carne? Isto é canibalismo. Bastava sua morte lá na cruz para escandalizar aquele povo. Se eles não se escandalizassem ali, eles escandalizariam no Calvário, porque o vírus estava neles, é a genética deles. Uma coisa que acontece é o pingo d'água, uma gota d'água que faltava, aquele espírito estava ali desde o início. Nunca foi dos nossos, disse João. São João afirmou isso. Agora veja, por que ele diria comer a carne? Isso é canibalismo. Beber o sangue humano é um vampiro. Em outras palavras, ele quer que nós sejamos canibais e vampiros. E toda aquela audiência afastou-se dele. Mas por quê? Eles não tinham a genética de Josué, de Calebe. Você sabe qual era a genética deles? Lá havia a associação ministerial com ele, de 70 ministros, que haviam sido escolhidos por ele próprio. E ele voltou para eles e disse: o que vocês pensarão quando virem o Filho do Homem ascender de onde ele veio? Agora aqui, irmão Brandes, ele não explicou aquilo. Ele nunca explicou como. Agora é certo que Paulo fez isso mais tarde. Nós temos aí 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que é a leitura oficial da Santa Ceia. Mas ele mesmo não o fez, ele nunca explicou. Ele simplesmente disse: vem. Então, quando ele disse: o que você dirá a estes ministros quando você ver o Filho do Homem se acender de onde ele veio? Agora fala do arrebatamento dessa noiva. O que você dirá de ver essa gente subir, ascender de onde veio? Tem que vir de lá, tem que haver uma genética também, uma cadeia familiar, genealógica. Do outro lado é a árvore noiva. Sem dúvida que aqueles homens disseram: agora só um momento, nós comemos com ele, nós pescamos com ele, dormimos com ele, nós sabemos onde que ele nasceu, nós vimos o berço que ele foi embalado. E como que este homem dizer uma coisa desta? Isto é duro para dizer. A Bíblia diz: eles não andaram mais com ele, eles o deixaram. Aí então foi quando ele tinha somente 12. Ele escolheu 12 e um deles ainda era um diabo, um demônio. Ah, meu irmão, minha irmã, é onde você, nesta hora, se sente mais eleito, mais filho de Deus, mais filha de Deus.
encontrar-se entre aqueles que 1.000 caia à sua esquerda, 10.000 à sua direita e você não é atingido. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.